Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul continua. Vamos à nossa matéria de hoje? Os Estados Unidos defendem suas empresas e seus empregados. O Brasil demoniza. Donald Trump, dentro de um McDonald's, faz propaganda política. Brasileira diz a Trump que não permita que os Estados Unidos se transformem no Brasil. Lembrar essa brasileira que na gestão Trump, muitos conterrâneos eram barrados na entrada dos Estados Unidos e alguns tiveram seus filhos separados e colocados em abrigos. Mas não é sobre isso que quero falar. Trump, além de fazer campanha política, faz propaganda do McDonald's. Na quebradeira de 2008, nos Estados Unidos, o Banco Central americano injetou trilhões de dólares, dinheiro público, para salvar da falências empresas como Citibank, GM e etc. Os 2 trilhões de dólares de Joe Biden em 2021 para promover milhões de empregos e sair da crise da pandemia. No Brasil de FHC, na Privataria Tucana, que virou livro, FHC compara as empresas a paquiderme e chama os trabalhadores de marajás. Para quem não sabe, a Petrobras, através de seus impostos, financia 80% das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que são construção de várias hidrelétricas, transposição do Rio São Francisco, 3 refinarias, Comperge e etc. E mais, no ranking de percepção de corrupção do Transparência Internacional, o Brasil está em 69º lugar entre 175 países. Inclusive, estamos na frente da China, que dá tiro na nuca de corrupto. É importante a sociedade ficar alerta, pois por trás do discurso da moralidade, do combate à corrupção da Globo, Veja, Band, Estadão, Folha e o PSDB, está a tentativa de mais uma vez destruir a Petrobras e, com isso, paralisar as grandes obras do país, com demissão em massa de operários, inviabilizando assim o governo Dilma. Já Michel Temer Bolsonaro queria entregar as estatais e destruir os trabalhadores. Bolsonaro, deputado, falou na Globo em fuzilar a FHC por vender estatais e petróleo. Bolsonaro, presidente, queria privatizar todas as estatais em plena pandemia. Já Michel Temer articulou e sancionou a PEC do trilhão. Por essa lei, as petroleiras estrangeiras ficaram isentas em R$ 1 trilhão em impostos. Temer e Bolsonaro permitiram que a Shell produza no país 400 mil barris de petróleo por dia sem pagar nenhum imposto. Essa quantidade de petróleo é suficiente para abastecer a Grécia com folgas. Michel Temer, depois do golpe contra Dilma, segundo o ministro do STF, Luiz Barroso, botou para presidir a Petrobras o tucano Pedro Parente, e a Lava Jato, que investiga a Petrobras, se omitiu criminosamente. Isso porque Pedro Parente e Maria Silvia são réus em ação que cobra prejuízo de 5 bilhões de reais à Petrobras em 2001. Parente pôs fogo no país dolarizando a gasolina, publicou o jornal Metrô. Dilma foi processada pelo MPF por vender combustível a preço baixo e não cedeu. Michel Temer determinou que, em seu governo,
os déficits nos fundos de pensão seriam quitados no exercício imediato à constatação do déficit. Estava criado o PED, Plano de Equacionamento de Déficit, que atingiu os funcionários da Caixa Econômica Federal, Correios e Petrobras. Na Petrobras, os trabalhadores pagam 40% de seus salários de forma vitalícia. Por conta disso, muitos trabalhadores recebem contra-cheque zerado e já em 2019, 10 petroleiros tinham se suicidado. E Bolsonaro, com a promessa de indicar ao STF, o então presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, conseguindo a suspensão de 310 liminares que impediam desconto no contra-cheque de dezenas de milhares de petroleiros e impediu novas liminares. Noronha fez mais, tirou da cadeia o Queiroz, administrador da rachadinha do clã Bolsonaro, que inclui o Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. A Petros, fundo de pensão dos petroleiros, não está em dificuldade financeira, tanto que pagou bônus milionário a seus diretores. Vale lembrar que se alguém tem que pagar por rombo, é principalmente os diretores da Petros. O combate à corrupção fajuto da Lava Jato, que investiga a Petrobras, e a Greenfield, que investiga os fundos de pensão, permitiu que o então assessor de Bolsonaro, Paulo Guedes, que deu rombo bilionário nos fundos de pensão, inclusive na Petros, fosse nomeado por Bolsonaro ministro da Economia. E Guedes não foi preso nem paga nada pelo rombo. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.